Bom dia a todos. Vamos dar início à reunião, à sessão de julgamento das 8 horas do dia 3 de junho, da primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão. E colegiado completo, composto aí na ordem regular de assento aí nas sessões presenciais pelo conselheiro Daniel Melo, conselheiro Rodrigo Monteiro, Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto, presidente da turma. Vamos dar início pelo processo número 62 da pauta, é o primeiro processo da pauta de hoje. Não há sustentações orais previstas para essa manhã e, portanto, vamos seguir a sequência da pauta. São alguns processos do mesmo contribuinte, sob a relatoria da conselheira Débora Fófano. Conselheira, eu não sei por qual a senhora entende que deve ser mais adequado a gente iniciar, mas, por favor, fique à vontade para apontar o que seja mais adequado para o seu trabalho e a gente vai seguir aqui com a abertura e acompanhamento do seu voto. Por favor, fique à vontade. Contribuinte Agropecuária Café no Bule Limitada. Podemos iniciar pelo item 62. O item 63 é a mesma matéria, só o período diferente. Tem uma questão de decadência que a DRJ já afastou, mas os argumentos são idênticos, porque o período só que é diferente do lançamento do processo 62 e 63. Então, vamos começar pelo 62. Posso começar? Fique à vontade. Então, trata-se de recurso voluntário, referente às contribuições devidas à Seguridade Social não recolhidas correspondentes às rubricas Rural, SAT e RAT, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência e capacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, as destinadas ao Senar, referentes às competências 11 de 2005, 12 de 2005, 1 de 2006, 12 de 2006 e 1 de 2007 a 3 de 2007. De acordo com o resumo constante do lançamento, a auditoria fiscal relata que a empresa desenvolve atividades de exploração de pecuária e agricultura e, apesar da 11ª alteração contratual registrada em 17 de 10 de 2005 na Junta Comercial do Mato Grosso do Sul, ter incluído dentre os objetos sociais da empresa as atividades de agroindústria, de produtos agrícolas, animais, piscicultura, carnicicultura, suinocultura e avicultura, no período fiscalizado, essas atividades não foram desenvolvidas de fato, considerando que não consta escrituração de qualquer espécie de receita e ou despesa a custo inerentes às atividades de agroindústria na contabilidade da empresa. Acrescenta que as receitas e despesas custos operacionais registrados na contabilidade referem-se exclusivamente às atividades de pecuária e agricultura. Daí, cientificado do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação, ele solicita a improcedência do lançamento, alegando que, alternativamente, a redução da multa para patamares mínimos de 1%, para fins do parágrafo 4º do artigo 22 é suficiente que o objeto da empresa agroindústria de produtos agrícolas, piscicultura e carnicicultura, porque a questão gira em torno de que ele alega ser agroindústria, então não estaria sujeito à contribuição ao Senar. A DRJ daí julgou procedente o lançamento. O contribuinte apresenta a impugnação, reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação, quais sejam a invalidade das isenções cobradas e a invalidade da multa dos juros lançados. Em petição juntada aos autos de 26 de 7 de 2019, o contribuinte alegou a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo em virtude do transcurso de mais de 10 anos de tramitação, sem qualquer impulso com recurso prático. Vou passar ao voto agora. Então, a autuação, como eu disse, se refere à omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias sobre a comercialização de produção rural, alíquota de 2,5, SAT-RAT 0,1 e ao Senar 0,25, referente às competências que eu já mencionei anteriormente. Daí eu transcrevo
a legislação que trata dessa contribuição, artigo 25 da Lei 8.870, e sob essa recursal, o recorrente reproduz as alegações levantadas na impugnação, as quais passamos a analisar. De validade das cobranças, em relação aos seguintes aspectos: da arguição de não ser sujeito passivo. Ele sustenta que a partir de 10, recorrente sustenta que a partir de 17 de 10 de 2005, seu objeto social passou a ser a agroindústria de produtos agrícolas, estando, portanto, fora do campo da incidência da contribuição sobre produção rural, nos termos do parágrafo 4º do artigo 22A da Lei 8.212 de 91. Razão, todavia, não assiste ao recorrente, como se verá a seguir. De acordo com o relatado pela autoridade lançadora, como eu já li anteriormente, né, ele incluiu essa atividade de agroindústria, de produtos agrícolas, no contrato social, no contrato social registrado em 17 de 10 de 2005. Entretanto, essas atividades vieram apenas compor o rol das previsões de atividades econômicas constantes no contrato social, pois no período fiscalizado de 3 de 99 a 3 de 2007, desenvolveu de fato apenas as atividades de pecuária e agricultura. Na análise das contas contábeis de receita e despesas, custos operacionais escriturados nos livros contábeis do contribuinte, não se observou nenhuma espécie de receita ou despesas referentes à atividade de agroindústria, somente de pecuária e agricultura. O argumento utilizado pelo juízo de primeira instância para rejeitar a alegação do contribuinte pode ser reproduzido abaixo, tendo sido constatado que a impugnação não desenvolveu o período de atividades previsto no parágrafo 4º, né, não é possível estender o conteúdo da referida norma. Por outro lado, tendo sido constatado que o impugnante desenvolveu as atividades de agricultura e pecuária, é correto classificá-lo como produtor rural, pessoa jurídica, estricto sensu, sujeito passivo da contribuição devida à Seguridade Social e ao Senar, previstas no artigo 25 da Lei 8.870 de 94. Com recurso, o contribuinte limitou-se a reproduzir os argumentos da impugnação, não trouxe elementos capazes de comprovar que de fato desempenhou as alegadas atividades agroindustriais de piscicultura, carnecicultura e suinicultura e avicultura, e assim se beneficiar da isenção prevista no parágrafo 4 do artigo 22A. Por conseguir, uma vez constatado que desenvolveu as atividades de agricultura e pecuária, tornou-se sujeito passivo de tais contribuições. Conforme concluíram a fiscalização e a autoridade julgadora de primeira instância, a razão pela qual não merece reparo o acórdão recorrido nesse tocante. Tem a arguição também do de bis in idem. O recorrente alega já sofrer a incidência da COFINS sobre a sua receita bruta e a incidência adicional da contribuição prevista no artigo 25, 1 e 2 da Lei 8.870 de 94 implicará verdadeiro bis in idem. Ele alega que deve ser afastada a exigência das contribuições lançadas, então, no artigo 25, 1 e 2, e também em relação às contribuições ao Senar, porque, sendo acessório, terá a mesma sorte do principal. A controvérsia acerca da incidência simultânea do COFINS e da FII Rural sobre a receita bruta foi submetida ao STF, existindo dois casos pertinentes à matéria com repercussão geral reconhecida, o RE 611-601/RS, e relativas à agroindústria, artigo 22A da Lei 8.212, e o RE 700-922/RS, referentes à agropecuária, artigo 25 da Lei 8.870 de 94, ainda sem posicionamento definitivo pelo Supremo Corte. Desse modo, não há reparo na decisão de primeira instância, que ao tratar do tema, assim se pronunciou. Ao afirmar que as contribuições devidas à Seguridade Social, previstas nos artigos 1 e 2 do artigo 25, não têm fundo constitucional ou, alternativamente, que tenha a base de cálculo da COFINS, bis in idem, a impugnante questiona a constitucionalidade da própria lei. O mesmo ocorre quando questiona a contribuição devida ao Senar, então ocorre que não cabe à instância julgadora administrativa, no caso a delegacia de julgamento, apreciar os argumentos de inconstitucionalidade da lei, por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
E aqui no âmbito do CARF também, eu cito aqui a súmula número 2, né, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Ele questiona também a multa e os juros, alegando os valores da multa e juros serem exorbitantes e, por isso, indevidos e inadequado emprego da taxa Selic. Então, no tocante às multas, eu reforço a questão da súmula CARF número 2, e os juros calculados pela taxa Selic, tem previsão no parágrafo 1º do artigo 161 do CTE, artigo 13 da Lei 9.065, artigo 61 da Lei 9.430, e também a matéria se encontra já simulada no CARF. Eu menciono aqui as súmulas 2, 4 e 108, e também, em relação à prescrição intercorrente no processo, a súmula 11, faço menção da súmula 11, que daí não se aplica ao processo administrativo fiscal. E, diante do exposto, eu estou votando em negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, conselheira. Senhores, considerações? Parece ser isso. Só valendo aqui a questão da legislação mesmo, porque faz tempo que a gente não pega nada assim, né? Essa matéria. A questão da agroindústria está basicamente ligada ao exercício efetivo da atividade agroindústria, né? Porque não é o fato de você colocar no contrato social né, a atividade que desenvolve aquela atividade, se de fato não desenvolve, né? Tanto é assim que, inclusive, para fins de ontem nós conversamos sobre isso, para fins de identificação da atividade preponderante, não interessa qual a atividade que está prevista, qual é o KNAI da empresa lá no seu CNPJ. Interessa a atividade que efetivamente ela desenvolve, né? E aqui, enfim, se fosse o caso, você imagina o contribuinte, por exemplo, coloca lá no contrato social dele, no ato de constituição, sei lá, desenvolve uma atividade filantrópica e vai ter imunidade por causa disso, né? Enfim, até aquela questão, em particular, da agroindústria, tem aquele exercer industrialização de produção própria, produção de terceiros, né? E de terceiros e tal. Então, tem até algumas peculiaridades que apontam para que a pessoa efetivamente precisa exercer o conceito, né? A atividade conceitual de agroindústria. Me parece que um voto bem tranquilo para a gente, né, porque já bastante detalhado e trabalhado de forma bastante minuciosa pela conselheira, e eu acho que a gente, se alguém não quiser fazer nenhuma consideração adicional, a gente pode partir para o voto. A única consideração seria assim, um debate mesmo. Pelo que eu estou vendo na época aqui, que mudou muito essas alíquotas da contribuição, né? Mas é a mesma coisa, a agroindústria e produtor rural, pessoa jurídica, são as mesmas alíquotas, mas a contribuição, ou estou enganado? Bom, o que se discute aí seria a incidência ou não do Senar, né? Que aí, se fosse o caso, não se diria. Pode ser, a questão é porque, assim, ela não se beneficiaria, digamos assim, o fato dela ser, que tem umas agroindústrias citadas na lei aí, né, que é silvicultura, avicultura, suinocultura, avicultura, pecuária, que ela é uma exceção à regra daquela contribuição substitutiva, né? Porque a exceção da exceção, porque a regra é a contribuição sobre a folha, né? É a regra geral. Aí, para o produtor rural, pessoa jurídica, tem aquela substituição lá do 2,5%, a contribuição para terceiros, e aí a própria lei excepciona a agroindústria, desde que seja dessa silvicultura e tal. Na verdade, ela não vai deixar de contribuir, apenas o recolhimento é diferente. Eu acho que o que ela quis dizer aqui no recurso dela é que ela não estava sujeita à contribuição aí substitutiva, digamos assim, porque
porque ela era uma agroindústria, né? Aí ela prova, diz que, aliás, ela tenta provar, mas a Débora diz que ela não tem razão, que ela não é agroindústria e que por isso deveria ter recolhido sobre essa contribuição substitutiva do 2,5%, não é isso, Débora? Sim, a fiscalização pela contabilidade não identificou despesas como agroindústria, somente para atividade pecuária. Por isso, na própria contabilidade foi feito um levantamento e a própria autoridade lançadora comenta sobre isso, sabe? Então, ele não comprova, ele só incluiu no contrato social, mas não desempenhou de fato essa atividade de agroindústria, para ser aí beneficiado daquela... É uma isenção, né, a não incidência desse parágrafo 4º aí da lei do artigo 24, acho que. Então, é por isso, por falta de comprovação de ter exercido a atividade de agroindústria. Viu, Rodrigo, não sei se você lembra, mas na sessão passada, na última sessão presencial, eu levei um processo em que o fiscal disse que ele não era agroindústria e por isso teria que recolher lá, que ele era um simples produtor rural, não era agroindústria, teria que recolher lá essa contribuição substitutiva, e a gente entendeu que a empresa provou que sim, era uma agroindústria de avicultura, e por isso não estava sujeita a essa contribuição substitutiva, estava sujeita à contribuição sobre a folha de pagamento normal, e aí por isso a gente deu provimento ao recurso da empresa, né? Eu acho que tem uma certa... É verdade. Até aquela questão, como você disse, a exceção da exceção, né? Entendi. Ok. Perfeito. Mas nesse caso ele não prova. Ele não prova a indústria. O recurso, apesar da DFJ falar que replicar lá o argumento do lançamento, ele não trouxe nada para corroborar que realmente desenvolveu essa atividade. Ok, perfeito. Entendi agora. Ok, senhores, só um minutinho, por favor. Passemos ao voto, então, por favor. Conselheiro Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo. Acompanho também, presidente. Larissa. Eu também acompanho. Douglas. Acompanho, presidente. Também acompanho a relatora. Obrigado, Sávio. Marcelo. Com a relatora. Ok, senhores, eu também com a relatora. Então, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário no processo 62, ok? Vamos, conselheira, para qual processo agora? Desses demais aqui da mesma... Agora não, só tem mais um, né, do Agropecuária Café? Tá sem áudio, Débora. Na realidade, os três são da mesma empresa, só que houve uma alteração de denominação, então o outro é uma multa, né? E vamos para o 60. O 63 é idêntico ao anterior, ele questiona a mesma coisa, e só que o período é diferente, a DRJ já reconheceu que é um período de decadência, e no demais é o mesmo questionamento. Ok, Débora, sendo o mesmo questionamento, acho que a gente... E a DRJ já reconheceu, julgou procedente aqui em parte, julgou procedente o lançamento, deixa eu ver aqui, omissão de fatos geradores. A DRJ ela não tinha reconhecido a decadência, porque no período ainda não tinha a súmula vinculante número 8, então, a única coisa diferente em relação ao outro é essa questão da decadência. O senhor quer que eu dê uma lida? Não, fique à vontade, por favor. Tá? Então, em relação a esse processo, a diferença do outro é a questão da decadência que o contribuinte está doendo. Então, no que se refere à decadência, o Supremo, daí eu cito a súmula vinculante número 8, né, que são constitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, então resta a evidente a aplicabilidade do artigo 45 da Lei 8.212,
As contribuições previdenciárias são sujeitas ao artigo 150, parágrafo 4º e 173. E aqui no caso, conforme bem pontuado, daí eu cito aqui a súmula 99, né, que no caso a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º, porque aqui o contribuinte mesmo conclui que foi imputada a falta de pagamento antecipado das contribuições para fiscais, portanto, ao caso, a regra do artigo 150, foi imputada a falta de pagamento antecipado das contribuições para fiscais, incidindo, portanto, ao caso, a regra do artigo 173, inciso 1. Os fatos geradores do lançamento... Peraí. Os fatos geradores foram a comercialização da produção rural do período de 5 de 9 de 2005, tendo por base o valor da receita bruta. Considerando que a ciência do lançamento foi 3 de 9 de 2007, evidencia-se a decadência... Tá uma coisa, quero só um pouquinho. Falta de pagamento antecipado das contribuições para fiscais, incidindo, portanto, ao caso, a regra do artigo 173, inciso 1. Os fatos geradores do lançamento foram... É que está incongruente aqui, porque eu cito a súmula 99, 150, parágrafo 4º, e daí ali embaixo eu estou considerando a regra do 173, inciso 1. Dando por base, tá? Considera-se que a ciência do lançamento ocorreu em 3 de 9 de 2007, evidencia-se que a decadência alcança o período do lançamento cometido entre 5 de 99 a 11 de 2001, e porque consequências estão extintas as cobranças das contribuições previdenciárias em relação aos períodos. Eu só tenho que alterar aqui que não é a súmula 99, acho que é 109 que fala do 173, né? Que aqui eu cito o 150, a relação à aplicação, ou seja, da súmula 99. Mas aí você não citou a súmula justamente para corroborar a aplicação do 173, não? Tem a eu acho que do pode pagamento, ser. né? Eu acho mas que você sim. Está falando aqui, não, se tivesse pagamento parcial, seria 150, mas aqui não é o caso de pagamento, mais ou menos isso. Né? É que o próprio contribuinte, ele fala mesmo que foi imputado ali por... Falta de pagamento, né? Então, ele já reconhece que 173. Daí, então, isso, é verdade. Aí ficou meio confuso, mas é isso mesmo. Débora, e o 13º, 13 de 2001? Deixa eu só ver aqui, presidente. Usou um caso apenas ontem, de empate, mas foi resolvido de forma mais favorável ao contribuinte. Foi o último processo que a gente julgou no final da tarde. Era um processo de DR. Tá? Naqueles casos de DR, por exemplo, de ABB, né, que os fazendários... Mas eu não achei 13 de 2001.
Só tem 12 de 2001, daí vai para 1 de 2002. Perfeito. Não tem 13, eu só questionei porque poderia ter a competência 13. Se não tem, não foi lançado. Não tem. Não, tá certeza que a última é 12 e depois passa para 1 de 2002. Perfeito, então. Senhores, todos com a conselheira relatora, a gente, na verdade, no mérito, o tema é o mesmo tratado no processo anterior e a conselheira acolhe a preliminar, e aí parcialmente, não é isso, Débora? Ou integralmente? Isso. Parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer a extinção das exigências lançadas nas competências 5 de 99 a 11 de 2001. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Eu acompanho também, presidente. Rodrigo? Francisco? Eu acompanho, eu voto da relatora. Ok, Douglas? Acompanho, presidente. Sábio? Acompanho a relatora Marcelo? Acompanho. Ok. Então fica desse jeito. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher parcialmente a preliminar de decadência para declarar extintas as exigências lançadas nas competências 5 de 99 a 11 de 2001. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Processo 65. Angus Internacional, exportação de animais limitada. Processo final 2008-31. Tem o 66 e o 67 também do mesmo contribuinte, todos da conselheira Débora. Presidente, mas acho que tem o item 64 ainda, que é a multa do CFL 68. Ah, ok, tá certo. Esse resultado aqui eu acabei, porque a gente começou a tratar e disse que era o mesmo tema, eu já tinha adiantado, mas aí veio a observação, tá certo, ainda falta o processo 64. Esse resultado que eu proclamei há pouco, que é do acolhimento da parcial da decadência, né? Ele corresponde ao resultado do processo 63. E nós vamos, então, por favor, então, ao processo 64. Aqui, presidente, tem uma particularidade, porque houve, o contribuinte também questiona o bis in idem, é que houveram 2 lançamentos da mesma multa, só que uma foi cancelada. Eu vou ler para ficar mais fácil o entendimento aí. Por favor. E também, no demais, ele questiona a questão da inconstitucionalidade da multa lá e da prescrição intercorrente. E nulidade, né, também, pela existência de 2 lançamentos. Então, aqui a questão é um lançamento da obrigação acessória, CFL 38, em decorrência da empresa não ter escriturado em sua contabilidade os valores de contribuições devidas decorrentes aos fatos geradores da comercialização da produção rural própria. A conduta foi detectada no exame de livros contábeis diários e razão dos exercícios de 99, 2000, 2005 e 2006. De acordo com o relatório fiscal, a atuação decorreu da empresa ter deixado de lançar contabilmente os valores das contribuições incidentes sobre a comercialização de sua produção rural. Consta do relatório fiscal que a empresa desenvolve as atividades de exploração pecuária e agricultura e, apesar da 11ª alteração contratual registrada em 7 de 10 de 2005 na Junta Comercial do Mato Grosso do Sul, inclui entre os objetos sociais da empresa a atividade de agroindústria. É a mesma história do outro, né? Essas atividades não foram desenvolvidas de fato, considerando que não consta estruturação de qualquer espécie de receita ou despesas inerentes à atividade de agroindústria na contabilidade da empresa. Nem os custos foram identificados exclusivamente os custos operacionais relacionados à atividade pecuária e agricultura. Quando o contribuinte apresentou a impugnação, ele apresentou uma preliminar de nulidade do lançamento por duplicidade, pois os fundamentos de fato do presente lançamento são iguais àqueles ensejadores do auto de infração 37.039.125.0, lavrado em face de impugnante em 31 de 8 de 2007. Esse aqui, que a gente está objeto desse processo,
Ele foi lavrado em 12 de 6 de 2008, então foi quase um ano depois. Daí o contribuinte fala que, no mérito, o fato é atípico, pois não é possível exigir a escrituração das contribuições devidas sobre a comercialização da produção rural. Ele pede também, se não for acatada as demais alegações, invoca a mais adequada seria a incidência da multa prevista no artigo 32, parágrafo 6º da Lei 8.212. Alega também que não houve má-fé por parte do sujeito passivo. Alega que é inconstitucional a multa aplicada por se configurar em confisco. E daí ele pediu o cancelamento da diligência. Em 9 de 10 de 2008, a autoridade julgadora solicitou a realização da diligência para que, mediante relatório aditivo emitido pela autoridade fiscal, o contribuinte fosse devidamente intimado do teor do acórdão 13.426, de 16 de 1 de 2008, que julgou nulo aquele auto de infração que ele alega que estaria em duplicidade com esse lançamento, informando-lhe o caráter substitutivo do presente lançamento. Eis o teor do pedido. O sujeito passivo apresentou a impugnação ao lançamento, alegando que os fundamentos fáticos deste auto de infração são os mesmos do auto de infração final 125.0, também lavrado em seu desfavor e que, segundo ele, está pendente de julgamento. Ocorre que o auto 125.0, no processo tal, foi julgado tendo sido emitido o acórdão tal pela terceira turma da DRJ de Campo Grande de nulidade de lançamento por vício formal. Constate-se, pois, que o presente auto de infração substitutivo do lançamento anulado. Diante do exposto, deve-se identificar o sujeito passivo, mencionando o acórdão de nulidade, caso ainda não tenha sido feito, após emitir relatório fiscal complementar referente ao auto de infração aí 2743, esclarecendo que este auto de infração substitui o 125.0, oportunizando ao sujeito passivo novo prazo de pagamento, parcelamento e impugnação. O contribuinte apresentou aditamento à impugnação 22 de 12 de 2008, na qual, após narrar os fatos que ensejaram o lançamento e o relatório complementar, teceu alegações cujos fatos relevantes para a solução do litígio são os seguintes: nulidade do lançamento por duplicidade, pois os fundamentos de fato do presente lançamento são iguais àqueles ensejadores do auto de infração final 125.0, lavrado em face do impugnante em 31 de 8 de 2007. Além disso, o auto de infração 124-1 tem o mesmo fato gerador do presente lançamento. Por vício insanável de constituição, primando que o relatório complementar não corrija o vício do presente lançamento, que deveria ter sido realizado com a informação de que se tratava de ato de revisão, com base no artigo 149 do CTN. Além disso, conforme decisão do Conselho, transcreve o auto de infração guerreado só poderia ter sido lavrado após o encerramento do processo do auto 37.125.0, o que só ocorreu em 28 de 10 de 2008, com a ciência da decisão administrativa pelo impugnante. O fato é típico, porque não é possível exigir a escrituração das contribuições devidas pela comercialização ao Senar. A controvérsia da interpretação da lei entre o fisco e o impugnante, e ele pega novamente a substituição pela multa do artigo 32, parágrafo 6º. A turma da DRJ de Campo Grande julgou a impugnação procedente em parte nos seguintes termos: foi reconhecida uma parcela aí de decadência, né? Então, vou ler aqui. Já foi visto que a infração foi formalizada em 12 de 6 de 2008, data da ciência do auto de infração, que a decadência dos créditos tributários relativos ao período de 99 a 2000 com base na regra do artigo 173.1, configurou-se em 31 de 12 de 2005, portanto, já havia decaído na data da ciência. Todavia, em relação ao período de 1 de 5 a 12 de 2006, ainda não havia sido alcançado pela decadência, bem que não foi configurada a infração no período de 1 a 12 de 2004, com base em tudo exposto, deve ser reconhecido o efeito aqui pela crimes introduzida pelo artigo 33, parágrafo 2º, com a redação da MP tal, convertida na Lei
1941, que tornou atípica a conduta narrada no presente auto de infração no período de 99 a 2000. E a infração permanece em relação às competências de 5 a 12 de 6. A sanção não varia de acordo com o período da infração e o valor da multa permanece inalterado. Daí que eu transcrevo a emenda do acordo. No recurso voluntário, ele reitera as razões e os argumentos apresentados à impugnação, ou seja, a publicidade do lançamento, a tipicidade da conduta e da multa confiscatória. Também ele faz petição alegando a prescrição intercorrente. Então, esse é o relatório. Vou passar para o voto. Preliminar de nulidade. O recorrente alega a nulidade do lançamento pela duplicidade da imputação do mesmo ato infracional no auto de infração 125.0, emitido em 31 de 8, também no auto de infração, que é esse objeto do centro processo, 234.3, sendo que este último não foi lavrado em substituição ao anterior, tratando-se de instrumento autônomo. Daí aqui eu transcrevo o excerto da decisão recorrida ao tocar da validade do lançamento. A impugnante alega a invalidade do lançamento por estar viciado em seus requisitos essenciais. Primeiramente, alega que os fatos que fundamentam o presente lançamento são os mesmos que motivaram a abertura da auto de infração 125.0. Os fatos aqui narrados haviam sido objeto do auto de infração 125.0, que por sua vez foi anulado por decisão administrativa em 16 de 1 de 2008, conforme minuciosamente esclarecido em sede de diligência fiscal, já mencionado neste bloco. Sabe-se que o efeito da decisão da nulidade constitutivo negativo, ou seja, desconstitui o crédito tributário, tornando-o inexigível pela falta de lançamento. Ao se constatar que persiste a obrigação tributária principal ou acessória relativa ao crédito tributário desconstituído, a autoridade fiscal tem o dever de constituí-lo novamente pelo lançamento por força do parágrafo 142. Não há dúvida que o segundo lançamento substitui integralmente o primeiro, que deixa de existir, não havendo, portanto, que se falar em duplicidade de exigências. A questão merecedora de análise é a falta de intimação prévia do sujeito passivo quanto à decisão da nulidade do lançamento substituído, associada à falta de informação natureza substitutiva do novo lançamento. Atinge os requisitos essenciais do lançamento a ponto de inviolidade. No caso, o lançamento expôs claramente a infração cometida, com precisa indicação dos documentos e períodos não atendidos, bem como, por meio de relatório complementar, esclareceu a natureza substitutiva do lançamento. Além disso, o contribuinte foi cientificado da decisão da nulidade do lançamento substituído em 28 de 10, conforme declarado em aditamento à impugnação que ocorreu antes de esgotado o prazo suplementar para a impugnação desse lançamento. Da análise da impugnação devidamente editada, fica claro que a empresa impugnante teve perfeito conhecimento dos fatos apresentados no presente lançamento, considerando que os contestou pontualmente. Portanto, não há que se falar de prejuízo ao exercício das garantias constitucionais, à ampla defesa e ao contraditório, afastando-se as hipóteses de nulidade. Daí ela cita aqui um acordo do Conselho de Contribuintes. Não parece muito que, por outro lado, deve-se avaliar o ato em questão, pode causar eventual lesão ao interesse público, não parece conveniente ter ocorridos, porque além de todos os requisitos aptos a garantir a presunção de certeza, liquidez e harmonia com o artigo 142 do regulamento, em suma, com base em todo o exposto, conclui-se pela validade do lançamento, reconhecidamente apto a produzir todos os seus efeitos. Bem, eu estou confirmando a decisão da DRJ e entendendo que existe a nulidade, né? Então, esse é um ponto. Não sei, agora continuo, que daí eu discorro sobre os outros tópicos aqui, que não refere também ao bis in idem, por já ter sido autuado pelo 124, por supostamente deixar de declarar em GFIP o valor das atribuições supostamente devidas no exercício. Daí aqui ele o auto de infração 124.2 trata da autuação realizada em face do sujeito passivo com base em fato dele ter apresentado GFIPs com omissão de valores de comercialização e produção rural, infringindo assim o artigo 32.
Percebe-se com clareza que os fundamentos de fato e de direito narrados no parágrafo anterior, que diz respeito à omissão de informação na guia GFIP, não se confundem com os fundamentos do lançamento em questão, que dizem respeito à omissão da escrituração contábil de contribuições previdenciárias. Além de tudo, ele está questionando também que tem esse outro auto, além do 125.0, o 124.1, que está sendo lançado, né, uma multa pela não informação correta, né, omissão de valores aqui. Percebe-se com clareza que, de fato, de direitos narrados no parágrafo anterior dizem respeito à omissão de informações, né, e não então, também não existe a questão do bis in idem, porque são duas multas diferentes, com previsão legal diferente, né, uma é a omissão de informações de GFIP e outra diz respeito à omissão de escrituração de conta. Então, por serem diferentes e hipótese de infração, não há que se falar da regra de adequação do artigo, ao parágrafo 6º do artigo 32. Daí a questão do descumprimento da multa de obrigação acessória, ele pleiteia o afastamento, também alegando novamente a duplicidade do lançamento, a tipicidade da conduta e da multa confiscatória. Eu transcrevo aqui os dispositivos legais, o motivo da autuação, que foi não ter lançado, não escriturou mensalmente em sua contabilidade os valores das contribuições devidas. A multa foi atualizada, tá? São inócuas as alegações acerca da existência de dolo para suportar a criminalidade aplicada, e que a multa é punitiva. Conforme relatado anteriormente, não há qualquer motivo que seja nulidade do lançamento, já vista que todas as informações necessárias são devidamente expostas ao contribuinte, o dispositivo legal infringido descreve a conduta infratora sem alusão a resultado. Portanto, a consumação da infração ocorre no momento que o agente apresentou os livros de ordem sem escrituração mensal dos valores das contribuições devidas decorrentes dos fatos geradores, comercialização do produto de produção rural própria e relevante preferir qual a consequência disso para a atividade fiscal. A propósito da inteligência do artigo 136 do Código Tributário Nacional, salvo disposição de lei contrária, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável de efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Então, são inócuas as alegações de existência do dolo, para suportar a penalidade aplicada, eis que a multa punitiva é imposta pelo descumprimento da obrigação acessória, sendo que, em caso de dolo, haveria o agravamento da penalidade nos termos do artigo 292 do Decreto 3.048 de 99. Também não pode ser acatada a pretensão do recorrente quanto à sua condição de agroindústria, posto que não há qualquer comprovação do fato, assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com fundamento no artigo 373 e artigo 36 da norma 7.884, deve ser mantido sem reparos o acórdão recorrido. Quanto ao alegado bis in idem da contribuição sobre a comercialização rural, também é um situação, porque ele repete os argumentos. Nesse caso já é o mesmo tema do processo anterior. Ok. Débora, eu tinha só uma dúvida. Esse lançamento, que foi um lançamento substitutivo, pelo que eu vi aqui, ele foi extinto em janeiro de 2008 e o novo lançamento foi em março de 2008, é isso? Junho de 2008. Junho de 2008. E o contribuinte, o processo foi baixado em diligência para dar ciência ao contribuinte de que isso já tinha sido cancelado. Isso. Ele já sabia disso antes ou ele ficou sabendo só nessa diligência? Só nessa diligência, porque foi em outubro de 2008 que deram ciência para ele do acordo que já tinha sido cancelado lá em janeiro. Então, nesse período, existiu realmente as duas multas e ele até alega que tinha feito a impugnação e que estava pendente do julgamento. E daí, pela diligência, quando a RJ foi analisar o caso, viu que já tinha sido analisado e já tinha sido cancelado esse lançamento em janeiro. E você sabe qual foi o motivo da anulação desse primeiro lançamento? Deixa eu ver se eu tenho aqui no...
Presidente, Pois não, Rodrigo? estava dando uma lida aqui, não sei se é o caso de a gente também tratar de eventual nulidade por erro na capitulação legal aqui desse lançamento. Porque eu até confesso que me confundi um pouco, achei que estava vendo alguma coisa errada aqui, mas não. A folha 3, né, ele trata de deixar de apresentar o livro, né? Exibir qualquer documento ou livro relacionado a contribuições previstas tal, CFR 38, ele coloca a capitulação dele no 283, inciso 2J do decreto 3048 da RPS, que é tudo exibir livros. E na hora de a folha No relatório fiscal, Rodrigo, ele diz que deixou de escriturar na contabilidade. Eu acho que tem uma falha aí, né? Mas acho que é uma falha que, nesse caso, não aponta prejuízo para ninguém, porque a gente está discutindo a matéria desde o começo. O contribuinte está discutindo, apresentando seu argumento de forma adequada, não importou nenhum cerceamento de direito de defesa, e vem aquela tese da instrumentalidade das formas, né? De que não havendo prejuízo, não há nulidade, né? Então, assim, eu não me importaria com isso se o próprio relatório fiscal, ele de forma adequada retrata a infração, a minha posição relacionada a isso, retrata de forma adequada a infração que se pretende punir aqui, né, com a imputação de uma penalidade de ofício. A minha preocupação é com a relação a esse novo lançamento, porque eu já tive um caso em que o contribuinte foi autuado e aí o processo foi para a DRJ. A DRJ anulou o lançamento e, se não me engano, não sei se ela recorreu de ofício, enfim, mas ela anulou o lançamento e o processo subiu para o CARF. Nisso que subiu para o CARF, o fiscal viu que eles tinham anulado o lançamento e ele anulou o lançamento porque o contribuinte não tinha avaliado adequadamente a legislação para aquele caso, para fazer o cálculo do tributo devido, era uma presunção e tal, então ele precisava descontar, usar um determinado índice diferente, um percentual diferente, e ele não se atentou e a DRJ derrubou tudo e o fiscal foi e fez um novo lançamento, enquanto o primeiro lançamento ainda estava em curso. E aí eu votei, eu acho que foi unanimidade na turma, para cancelar esse lançamento, porque ele não poderia modificar o critério jurídico com o processo anterior andando. Ele até poderia rever o lançamento e tal, mas assim, a modificação de critério jurídico ele não podia, e a alteração do lançamento ela só poderia ocorrer por impugnação, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da autoridade administrativa, mas só nos casos previstos no 149. O 149 não comporta a alteração decorrente de erro de direito, né? E aí a gente acabou anulando. Eu não sei, deixa eu ver se esse foi o resultado, se foi um resultado unânime. Foi um processo em que o contribuinte era Brasil Telecom Call Center. Eu acho que foi. E foi unanimidade na turma. Por isso que eu questionei a conselheira Débora, o momento em que o contribuinte tomou ciência desse. A gente já está vendo que, na verdade, o lançamento ocorreu antes do contribuinte tomar ciência da conclusão do processo anterior. Sim. Entendeu? Você imagina, por exemplo, que o processo anterior estava concluindo, teve um erro aqui no cálculo, é vício formal. Ele poderia discutir o vício formal lá. O processo não estava definitivamente. Ou seja, aquele lançamento, ele não poderia ser alterado, ele pode ser alterado somente nas situações previstas pelo 145 do CTN, né? E fora isso, não dá para alterar. O lançamento foi feito antes do contribuinte tomar ciência do cancelamento. Foi em outubro, que não tem aqui a cópia do acórdão, ele só
na diligência, eu estava vendo, ele só manda, ela, DRJ pede para a unidade da ciência o contribuinte do cancelamento do anterior, do julgamento que ocorreu em janeiro. E o lançamento foi feito em junho e o contribuinte tomou ciência aqui. Tem aqui um despacho de 17 de novembro. Ele tomou ciência em 21 de 11 de 2008. Eu vou dar uma olhada no e-processo para ver se eu consigo identificar se, de repente, ele até tomou ciência 2 vezes no processo, porque a diligência pode ter ido naquele sentido, vai lá, dá ciência a ele e tal, mas poderia ele já ter tomado ciência disso. Agora eu não sei se o e-processo, se esse outro processo está digitalizado, eu vou dar uma olhada agora. Eu acho que eu até tentei, presidente, mas eu não consegui, porque eu acho que como devia ser em papel, não foi digitalizado, mas eu pelo que eu recordo, eu tentei ir atrás, mas... Você confirma o número desse outro processo, Débora? Eu peguei um aqui, mas ele está no CARF. 14120 000 270. Tá, só um minutinho. Deixa eu digitar aqui que eu estava vendo o processo errado. 14120 000 270 2007 73. 2007? 73. 83? 73. Desculpa, Débora, eu estou achando que tá cortando e eu não estou conseguindo te entender. Repete para mim o número. 14120. Sim. 30, né? 270. Sim. 2007, 73. Ok. Tá dando dígito verificador inválido. Será que a DRJ escreveu? Deixa eu ver se tem um outro número aqui, porque esse aqui Deixa. Presidente, na folha do processo 88. Quem está com o processo aberto aí, pode ver, por favor? Eu estou aqui, 88, No 88 faz a menção desse número desse processo que está dizendo com dígito verificador errado. 73, final 73, 14120 000 Sim. 270 / 2007 73. Tá dando dígito inválido. É um documento da própria Receita Federal, esses dois erraram o número. Pela NFLD não acha não? Qual o número do CNPJ da empresa? Isso aqui deve estar fácil. Por favor. 03 024 119 0001 92. Esse processo é de 2007, né? 2007. Não tem nenhum processo com esse número aí, 14120 270, né? Eu tentei, acho que pesquisar quando eu estava analisando, não consegui também localizar. Provavelmente eles não digitalizaram. Tem o 269, 271, 272. Eles podem. O 270 está exatamente nesse meio, mas não aparece aqui não. Então não digitalizaram e tem algum erro nessa identificação. Não aparece aqui no e-processo.
Mas, enfim, senhores, é uma só questão posta aí para a gente discutir. A gente poderia baixar a inteligência também para buscar esse número. Eu acho, porque realmente, ou se tiver algum jeito de achar o número através da NFLD, né, final 125 dígito 0, talvez a gente consiga encontrar realmente. O que eu acho que ocorreu deve ter sido justamente isso. Essa 125 dígito 0 deve ter sido para falta de escrituração mensal, e essa que a gente está jogando agora deve ter sido para falta de apresentação de livros. Só que na hora do relatório fiscal, apesar de o folha de rosto do auto de infração aqui identificar corretamente esse FL 38, né, que é a falta de apresentação de livros, o relatório fiscal fala de não escrituração fiscal, que é a mesma da final 125. Então, por isso que quando eu levantei aquela bandeira lá, possa ter causado estranheza e o contribuinte esteja pedindo aqui a duplicidade, né? Duplicidade do lançamento. Assim, aqui pelo que está no processo não dá para a gente identificar. Eu fiquei só na dúvida com relação a essa questão de ter um lançamento ainda enquanto o contribuinte não havia sido cientificado. Qual é o valor do crédito tributário relacionado, Débora? R$ 12.548,77. Entendi. É isso, eu fiquei com essa dúvida, né? De que aí a gente teria que a avaliação seria, pode lançar enquanto tem outro lançamento que não terminou? Né? Não sei, eu não sei por que cancelaram o outro processo, né? Se era um erro de fato, lá um erro de direito, né? Né, se poderia ser um erro de direito que nem comportasse qualquer alteração posterior. Me parece assim que para esse caso seria relevante a gente saber o momento em que ele tomou ciência, não o momento que ele tomou ciência dessa diligência específica em que foi lá só para dar ciência. Qual a ciência formal no processo? E o que foi decidido no outro processo, né? Então, a gente pode baixar a inteligência daí para a unidade... juntar os autos, elementos do processo anterior, é isso? Uhum. Você concorda assim, então, Débora? Eu concordo. Senhores, alguém quer fazer alguma consideração? Presidente, eu procurei aqui
no Comprote, né? E fui entrando um por um naqueles de 2007 e eu encontrei aqui o AI final 125 dígito 0. O número dele é o 14 120 000 270 2007 dígito 43. 14 120 000 270 2007 43. Então não era 73, era 43. Isso. Não está digitalizado. E ele não chegou a subir pro café, não, né? Foi a DRJ também, foi no lado. É porque o valor é pequeno, né? Pequeno. Não está digitalizado não. Mas agora já não aponta erro de... Você está olhando ele no Comprote, ele está em que local, Rodrigo? Ele está na arquivo da Delegacia de Receita Federal em Campo Grande. Eu acho relevante, Débora. Se você caminha nesse sentido, a gente todos concordam, senhores? Sim, eu concordo. Sim, presidente. Eu também. Também concordo. Meu computador conseguiu apagar todos os autotextos que eu tenho aqui só para facilitar a minha vida. Meu Deus, situação, viu? Apagou todos o quê? Os Aqueles autotextos. autotextos da ata, né, que coloca, né, Entendi. Eita. para facilitar. Senhores, então o processo... Daniel, concorda com a proposição da relatora? De acordo, presidente. Ok, Rodrigo, de acordo? Também de acordo, presidente. Francisco? Eu também de acordo, sim, você tem atendido já. Douglas? Concordo, presidente. Sávio? Também E concordo. Marcelo? Concordo. Ok, senhores, eu também. Então resolvo os membros colegiados por unanimidade de votos em converter o julgamento do processo em diligência nos termos do relatório e voto que integra o presente julgado. Vamos para o processo número 65. Presidente, Pois só não? uma questão. Eu vou pedir para eles anexarem esse processo todo a esse nosso do julgamento. Ótimo, pode ser. Eu acho melhor que a gente tenha o histórico total do processo. Perfeito, sem problema. Pode se pedir Eu para acho inserir, digitalizar e juntar a cópia do processo tal. Isso. Eu acho que daí a gente tem histórico total ali. Perfeito. Todos, tá? Obrigada. Ok, obrigado você. Então, o próximo processo, 65, contribuinte Angus Internacional, mas nós vamos interromper a gravação. A Camila já está presente. Está a postos, Camila? Bom dia, presidente. Bom dia, todo mundo.
Ok. Bom dia. Bom dia, Camila. Camila, eu estou te ouvindo muito baixinho, mas eu vou então parar a gravação nesse momento e para a gente reiniciar em seguida, mas já com a gravação pelo CARF também, ok? Entendi. Qual vai ser o próximo item? Só um minuto.